Hoje vamos aproveitar a data para falar da última Páscoa. Diga, a última Páscoa. Diga outra vez. Diga mais uma vez. Quero que você entenda de uma vez por todas que a Páscoa já se cumpriu em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? A Páscoa foi uma festa estabelecida pelo nosso Deus Yahvé, lá no Egito, capítulo 12 de Êxodo. E a Páscoa que Deus estabeleceu tinha um propósito, tinha um objetivo. E os filhos de Israel deveriam obedecer a Deus e Yahvé em celebrar a Páscoa anualmente e celebrar do jeito que Deus mandou celebrar. Porque a Páscoa falava do que aconteceu e apontava para aquilo que haveria de acontecer. O povo de Israel estava escravo no Egito. Deus e Yahvé já tinha mandado 9 pragas para o Egito. E a 10ª praga haveria de acontecer. E a 10ª praga seria a morte de todos os primogênitos na terra do Egito. Porque o nosso Deus haveria de punir severamente a nação egípcia. E Deus puniu a nação egípcia por causa das suas próprias iniquidades, dos seus próprios pecados. E o nosso Deus mandou que o povo de Israel separasse um cordeiro de 1 ano de idade. Esse cordeiro deveria ser sadio. Esse cordeiro deveria ser puro. Não poderia haver uma única mancha nesse cordeiro. E esse cordeiro deveria ser trazido para dentro de casa. 3 dias o cordeiro ficaria dentro de casa. Para que a família tivesse interação com aquele cordeiro, criasse laços com aquele cordeirinho. Porque no dia que Deus pedisse o cordeiro para ser sacrificado, aquela família deveria sentir dor, deveria sentir o peso de entregar, de doar, porque seria uma oferta que custava sacrifício. E esse cordeiro deveria ser imolado. E o sangue desse cordeiro deveria ser colocado nos umbrais das portas. E aquele cordeiro morto deveria ser assado na brasa. E aquele cordeiro deveria ser comido inteiro por aquela família. Se a família fosse pequena, se uniria a outra família. Mas o fato é que o cordeiro deveria ser comido todo. E nenhum osso do cordeiro deveria ser quebrado. Mas aquele cordeiro deveria ser comido acompanhado de pães asmos e ervas amargas. Por quê? Porque cada um desses símbolos falava de algo que aconteceu com o povo de Israel. Então, escute bem.
Deus haveria de matar os primogênitos do Egito. Mas Deus haveria de trazer livramento aos primogênitos dos filhos de Israel. Mas esse livramento dos primogênitos do povo de Israel só haveria de acontecer se aquela casa estivesse debaixo do sangue. Se aquela casa estivesse marcada com sangue. Porque à meia-noite Deus enviaria o anjo da morte. E o anjo da morte passaria sobre todas as casas do Egito. E nas casas onde houvesse sangue, o anjo pularia, o anjo passaria, o anjo saltaria, não entraria naquela casa. Ele só iria entrar na casa onde o sangue não se fizesse presente. Esse era o grande livramento. O livramento estava no sangue. O livramento não estava no fato de ser israelita. O livramento estava no sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que é o X da questão. É o sangue que é salvação. É o sangue que é livramento. É o sangue que é vida. Era o sangue, o elemento escolhido por Deus para ser redenção na nossa vida. E o povo de Israel deveria comer a Páscoa pronto. Todos calçados, vestidos, malas todas arrumadas. Tudo pronto. Animal já estava lá, tudo pronto. O pato, o gato, o cachorro, o cavalo, o boi, a ovelha. Tudo estava preparado. Porque na hora que a trombeta tocasse, o povo de Israel rumaria ao lugar da adoração ao nosso Deus. Amém? Amém? E queridos, Páscoa é passagem. A Páscoa fala de libertação. Porque naquele grande dia, quando Deus estabeleceu a Páscoa, a primeira festa, e o início do ano da nação de Israel começa com a Páscoa, isso fala de que nós só passamos a viver a partir do momento que nascemos de novo. Enquanto estamos nas trevas, estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Só passamos a viver no momento que Jesus se torna o nosso Senhor, o nosso Salvador. Quando a Páscoa acontece na nossa vida, quando o sangue é derramado sobre nós, aleluia! Quando os umbrais das nossas portas são salpicados de sangue, é que passamos a viver. Então, era a primeira festa, era o início do ano. Quando é que o início do ano se dava? Aparecia a lua nova. Então é Páscoa, para tudo, é festa ao Senhor. É muito importante. E veja, amados, que essa Páscoa falava da libertação que Deus operou na nação de Israel. E a Páscoa trouxe o que para a nação de Israel? Trouxe libertação do cativeiro do Egito. Trouxe cura física ao povo. Porque a Bíblia diz que quando eles comeram do cordeiro, não houve nenhum inválido no meio do povo de Deus. A Páscoa fortaleceu o enfraquecido. A Páscoa curou o doente. A Páscoa firmou os artelhos e os joelhos trôpegos dos anciãos. A Páscoa curou e fortaleceu os corpos dos israelitas machucados pela escravidão. Você pensa o que é isso? Quando eles comeram da carne do cordeiro, eles foram curados, eles foram sarados, eles foram fortalecidos no Senhor.
E a Páscoa também, meus amados, trouxe riqueza, diga prosperidade. O povo de Israel, escravo, pobre, miserável. Só não era miserável porque tinha Yahvé sobre eles. Mas eles eram pobres. Eles eram escravos. Mas quando a Páscoa aconteceu, eles ficaram ricos, diga ricos. Porque toda a riqueza do Egito foi transferida ao povo de Israel. 430 anos de escravidão, de pobreza, de bancarrota, de miséria, de humilhação. A dignidade roubada em tudo que é canto. E Yahvé se levanta e cobra com juros e correções monetárias a maldade que o Egito fez ao seu povo, aos filhos de Abraão. E Deus enriquece o povo de Israel. Eles saíram libertos, não mais escravos, mas livres. Não uma única pessoa, mas todo o povo. Eles saíram curados, eles saíram ricos, mas saíram também protegidos, diga protegidos. Porque a Bíblia diz que os exércitos de Deus saíram do Egito quando o povo saiu do Egito. Os exércitos de Deus que protegeu o povo nesses 430 anos. O exército de Deus que protegeu o povo durante o período das 10 pragas. Esse exército sai com o povo para dar proteção a este povo diante dos seus inimigos. Você diz amém? Você dá glória a Deus? Então essa Páscoa também falava do que haveria de acontecer, porque o cordeiro representava a pessoa bendita de Jesus Cristo. E através de Jesus, Deus iria cumprir a promessa que ele fez em Gênesis 3,15. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça de Satanás. Oh, glória a Deus. E queridos, Jesus é esse cordeiro comido na Páscoa. Jesus é esse cordeiro. É o sangue de Jesus quem nos purifica de todo o pecado. E nós vamos ler o texto agora do Novo Testamento. Está em Lucas, no capítulo 22, do versículo 14 a 23. Diz a palavra: e chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado,
mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que havia de fazer isto? Escute bem, queridos, o nosso Jesus, ele veio ao mundo para cumprir a agenda do Pai Yahvé. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Significa o tempo exato do Todo-Poderoso. Ele não foi atrasado no seu nascimento, nem ele foi adiantado no seu nascimento. Ele nasceu no exato momento do trono. E quando Jesus nasceu em Belém da Judeia, que estava profetizado pelo profeta Miqueias, e tu, Belém Efrata, posta que pequena demais entre os milhares de Judá, de ti sairá aquele que há de julgar a Israel. Você diz amém? Então veja que o profeta Miqueias declara o lugar onde Jesus haveria de nascer. E o que acontece? Jesus mora na cidade de Nazaré. Maria e José são habitantes dessa cidade. José era um carpinteiro. E, consequentemente, Maria preparou todo o enxoval daquela criança. E preparou muito bem preparado, porque ela sabia que aquela criança que estava em seu ventre era o filho do Deus Todo-Poderoso. Vocês não acham que José preparou o bercinho mais lindo para o seu filho? Ainda que tenha sido de pedra, ele preparou o bercinho mais lindo do seu filho. Era um casal jovem, bonito, sonhador, que preparou todo o ambiente para que Jesus nascesse. Mas a Bíblia não diz que Jesus iria nascer em Nazaré. A Bíblia diz que Jesus iria nascer em Belém da Judeia. E disse que iria nascer em um estábulo. Sabe o que acontece? O que vai acontecer para que a profecia se cumpra? Deus se move nos céus. E Deus se move na terra. E dá um comando a César Augusto, imperador do Império Romano. E leva a César Augusto, naquele ano, estabelecer um censo. Eu quero saber quantos súditos eu tenho em todo o Império Romano. Eu quero saber quantos habitantes são meus súditos na Judeia, na Galileia, em toda a Palestina. Tá certo? Aí Deus se move, usa o imperador. Ele estabelece o decreto do censo. E José, que era da casa de Davi, que era descendente do rei Davi, e Maria, que era descendente do rei Davi, aquele casal obrigatoriamente tem que descer à cidade de Belém para se alistarem. Quando chega na cidade, o que nós temos? Uma grande multidão na cidade. E não se encontra uma hospedaria para aquele casal. Uma casa para aquele casal. Que se encontrou um estábulo. Então é ali que José e Maria vão estar. Porque ela já estava perto de dar à luz ao seu filho primogênito. E como Deus é fiel, e a palavra dele não volta vazia, Jesus nasceu em Belém da Judeia. Aleluia! E toda a vida de Jesus foi dirigida por essa poderosa mão de Yahvé. Porque Jesus teria que cumprir a agenda do seu Pai.
Jesus não veio para cumprir a sua própria agenda. Ele veio para cumprir a agenda do seu Pai. Então, ele esteve no Egito pelo tempo determinado pelo Pai. Ele retornou do Egito para Nazaré no tempo determinado pelo Pai. Porque ele deveria ser chamado o Nazareno. Então, ele deveria morar na cidade de Nazaré. E todos o conhecerem como filho de Nazaré, com o sotaque de Nazaré, com a comida de Nazaré, com os costumes de Nazaré, com a aparência dos de Nazaré. Por isso que vocês não vão mudar o meu sotaque, porque eu sou nordestina. Ainda que vocês queiram, não mudarão. Porque é no sotaque que nós conhecemos de que terra somos. Você diz amém? Jamais vocês deixarão de ser carioca. De colocar o X no lugar do S. Você diz amém? Mas foi assim que Deus fez vocês. E nós louvamos ao Senhor por isso. Então Jesus tinha uma cidade, tinha um sotaque, tinha um costume. Ele era conhecido como Nazareno. E Pedro foi conhecido também como seguidor de Jesus. Por quê? Porque parecia com Jesus. O sotaque de Nazaré. A maneira de se vestir dos nazarenos. Então, ele não poderia negar que era discípulo de Jesus. E Jesus também, amados, cumpriu a agenda quando ele se dirigiu ao Jordão. Quem estava no Jordão era João Batista, o profeta. E João Batista estava ali para quê? Ele estava ali para cumprir um decreto do Altíssimo. Ele era a voz que clamava no deserto. Ele foi enviado para ser o precursor do Salvador. Aquele que prepararia o caminho para Jesus passar. E João Batista preparou o caminho como? Levando a nação de Israel ao arrependimento. Levando a nação de Israel à confissão de pecados. Levando a nação de Israel a ser despertada para o seu Deus e para as profecias do seu Deus, que era a vinda do Salvador, do Messias, do ungido. Porque quando João Batista se levanta na nação de Israel, ele se levantou depois de 400 anos de silêncio, que é chamado período interbíblico, onde Deus não falou em hipótese alguma com ninguém no planeta Terra. Não falou por sonhos, não falou por visões, não falou por profecia. Durante 400 anos, depois que Malaquias colocou o seu ponto final no seu livro, Deus se calou. Você pensa que é brincadeira Deus se calar. Jesus não faz isso com gente, não. Você pensa que é brincadeira, você fica nervoso, eu também, quando a gente fala, e Deus não fala. Jesus, o que está acontecendo? Uma semaninha, 2 semaninhas, Senhor, eu estou falando, o Senhor não me responde, o que está acontecendo? Agora imagine vocês, 400 anos, 4 séculos, sem Deus falar nada, nada, nada e nada. Aí nesses 400 anos, muitos perderam a fé. Nesses 400 anos, muitos andaram pelo caminho dos deuses pagãos. Nesses 400 anos, muitos falaram que nada, o Messias não virá. Mas os remanescentes disseram, o Messias virá. O Messias virá. Deus é fiel e Yahvé é fiel, ele vai cumprir a sua palavra. E é justamente João Batista que é levantado pelo Senhor para quebrar esse silêncio e proclamar na nação de Israel o arrependimento de pecados. E ele vem batizando
o povo no Jordão, imergindo o povo no Rio de Jordão para perdão de pecados, para arrependimento de pecados. Porque João Batista está preparando o caminho do Senhor. Aí um belo dia, na hora exata do Espírito Santo, cumprindo a agenda do Todo-Poderoso, Jesus se dirige ao Jordão. E quando ele se dirige ao Jordão, João Batista vê aquele homem lindo chegando. E o Espírito Santo comunica: eis aí, esse é o Cordeiro. Esse é o Cordeiro. Esse é o Cordeiro de Deus. João Batista conhecia essa linguagem porque era um judeu ortodoxo. Ele foi criado, seu pai Zacarias, sua mãe Isabel, sacerdotes do Senhor em Jerusalém. João Batista conhecia a palavra, conhecia a Torá, conhecia as profecias, conhecia essa linguagem. E quando Jesus chega, ele grita: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Glória ao Senhor! E na agenda do Pai, Jesus desce as águas. E quando Jesus se batiza, e por que Jesus se batizou? Ele não tinha pecado nunca, nunca, nunca. Mas por que Jesus se batizou? Porque Jesus é o meu representante. Jesus é o seu representante. Ele teria que me representar em tudo. Ele não era pecador, mas eu sou pecadora. Ele não era pecador, mas você é pecadora. E você é pecador. E o que a Bíblia diz? Que Jesus disse para João Batista: deixe assim, para que se cumpra a justiça de Deus. Em outras palavras, eu represento a nação de Israel. Muitos aqui rejeitaram a mensagem de João Batista. Muitos aqui se recusaram a descer as águas para perdão dos seus pecados. A terra, eu vim para salvar, não só os judeus, eu vim para salvar a terra inteira. Eu vim para ser o salvador do mundo inteiro. Eu vim para ser o salvador de todas as nações. Aí Jesus se coloca no meu lugar, no seu lugar, no lugar do Brasil, no lugar de toda a terra, no lugar de todos os pecadores. E ele mergulha. Sabe para quê? Abrindo-nos a porta do arrependimento. Se Jesus não fizesse isso, seu coração não se abriria para se arrepender. Não se abriria para se arrepender. Se Adão, como o primeiro Adão, não recebesse as vestes que Deus lhe deu, eu e você não estaríamos abertos para receber as vestes que Deus, através do Cordeiro que é Jesus, nos deu. Então não se engane. Jesus desceu ao Jordão em meu lugar. Jesus desceu ao Jordão em seu lugar. E no lugar de todos nós, ele aceita, recebe o batismo de arrependimento. Porque no dia X do calendário de Deus, em setembro de 78, eu também receberia o batismo de arrependimento. E você sabe quando Deus fez isso em você. Você diz amém? A agenda de Deus deveria ser cumprida. E ali no Jordão, Jesus é cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. E o possui plenamente. 100%
dentro de Jesus, mente, alma, corpo, todos os poros de Jesus estavam cheios do Espírito Santo. Dê um aleluia, se é crente. Glorifique a Deus por Jesus. Aleluia. Irmãos, e quando Jesus está ali, ainda no Jordão, batizado nas águas, cheio do Espírito Santo, o Pai Yahvé proclama. Até então, o diabo não sabia quem era o Filho de Deus. Até então, os demônios não sabiam quem era o Filho de Deus. Desconfiava, mas não tinha certeza. Desconfiava, mas não tinha certeza. Observava, mas não tinha certeza. Mas naquele grande dia, o meu Deus Yahvé, o seu Deus Yahvé, o nosso Pai Yahvé, faz o quê? Ele apresenta o seu filho ao mundo espiritual das trevas e apresenta o seu filho ao planeta Terra. Porque agora vai começar o ministério do Senhor Jesus. Agora Jesus vai se levantar cheio do Espírito Santo para fazer as obras do Pai, para cumprir a agenda do Pai, para proclamar o reino do Pai, para revelar o amor do Pai, para transmitir a vida do Pai à nação de Israel. E o Pai proclama: este é o meu filho amado, nele eu tenho todo o prazer. Vocês já imaginam o que o inferno fez naquele momento? Estremeceu, que estremeceu, que estremeceu, que estremeceu. Eu tenho certeza disso. Levou um grande susto. Uau! Gênesis 3,15. Lembrou imediatamente. Gênesis 3,15. Está predito que esse vai esmagar a minha cabeça. Mas antes que ele me esmague, eu me levantarei. E foi aí que a Bíblia diz que Jesus foi para o deserto, a fim de ser o quê? Tentado pelo diabo. Como o segundo Adão, passar pelo teste, pela prova. E foi o Senhor Yahvé, o nosso Deus, o nosso Pai, o Pai de Jesus Cristo, que conduziu o seu Filho a esse teste. Foi o Deus eterno que conduziu Jesus ao deserto. E ali ele esteve em jejum 40 dias e 40 noites. Ele não comeu. Ele não bebeu. Se Moisés fez um jejum poderoso 2 vezes como esse, Jesus faria também, né, minha filha? Com certeza, ele era o segundo Adão. E veja que quando Jesus está no fim do seu jejum, é que Satanás se apresenta. Por que não se apresentou no primeiro dia, no segundo, no terceiro? Porque Satanás é um aproveitador. Ele sabe aproveitar as oportunidades. Ele não virá no dia da sua fortaleza. Ele virá no dia da sua fraqueza. Acorda, igreja! Acorda, irmão! É no dia da sua fraqueza que ele virá. Aí o apóstolo Paulo, pelo Espírito, declara: quando estou fraco, aí é que sou forte, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? É na hora da nossa fraqueza que devemos estar com o nosso coração devotado em Deus. Eu acordei hoje com uma palavra tão poderosa
eu ouvi do Espírito Santo ainda dormindo. Onde Jesus está, ali é céu. Basta a sua presença, ali é céu. Ali é céu onde Jesus está. Eu disse, obrigado, Senhor. Tu estás aqui. Aqui é céu. Aqui é céu. Onde o Senhor está, é céu para mim. Aleluia! Amém, meus amados? Amém? Porque se olhar para a dor, vai dizer, Jesus, novamente. Não. Não. Jesus é maravilhoso. Amém? Então, escute, Jesus venceu de barriga vazia. Adão caiu de barriga cheia. Jesus enfrentou a tentação e venceu todas as tentações. Sabe por quê? Porque Jesus não confiou na sua própria carne, não confiou em si mesmo, ele dependeu do Espírito Santo. E se nós quisermos vencer, nós também temos que depender do Espírito Santo. E vocês vão perceber que a agenda do Pai vai sendo cumprida. Depois do deserto, que os anjos desceram e ministraram a Jesus, alimentaram a Jesus, ele foi fortalecido fisicamente. Aí diz a Bíblia que Jesus voltou a Galileia no poder do Espírito Santo. Diga amém. E quando ele chega na sua cidade de Nazaré, entrou na sinagoga no sábado e ele tomou o livro para ser lido. E o livro era o livro de Isaías. E o texto do dia era Isaías 61. E ele abre o livro e ele declara exatamente o que está no livro. Era a leitura do dia. A leitura programada naturalmente pelo Espírito Santo do Senhor, que sabia porque sabia quando Jesus deveria chegar em Nazaré e proclamar esta palavra profética sobre os habitantes da sua cidade. Amém? E eu quero ler exatamente aqui. Olha o que diz a Bíblia. O Espírito de Yahvé Deus está sobre mim, porque Yahvé me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos. Enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos e pôr os presos em liberdade, a proclamar o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar que se dê uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, aos que choram em Sião, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantação de Yahvé, para que ele seja glorificado. Você diz amém? Veja que ele veio trazer o quê? Ele veio trazer jubileu. Diga jubileu. Diga mais uma vez. Mais uma vez. Ele proclamou jubileu. Ele é a Páscoa. Quando a Páscoa foi proclamada, não houve um só escravo no meio do povo de Israel. Quando a Páscoa foi proclamada, não houve doente na multidão de Israel. Quando a Páscoa foi proclamada, não houve pobre, miserável na nação de Israel. Quando a Páscoa foi proclamada, Deus estabeleceu vingança a Satanás no Egito.
aos deuses, aos demônios do Egito. Deus estabeleceu vingança a Faraó e a todo o seu exército. E veja que Jesus vem para fazer o quê? Veio para curar, libertar, o que mais? Tirar o povo da prisão, o que mais? Proclamar jubileu, mas também veio estabelecer o dia da vingança do nosso Deus. Diga, dia da vingança. Diga, Páscoa fala de vingança também. Vingança a quem? A Satanás, porque Jesus iria se vingar da morte, se vingar do pecado, se vingar das enfermidades, doenças, da maldição, iria se vingar do inferno, de Satanás e as suas hostes. Ele viria para esmagar a cabeça de Satanás e nos libertar de uma vez para todo sempre do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do amor do nosso Pai. Você diz amém? Você dá glória a Deus? Então, queridos, Jesus vai cumprir a agenda do Pai em tudo. Nada atrasado, nada adiantado, tudo no momento exato do Deus Todo-Poderoso. E agora, ele chega na Páscoa. Ele chega na Páscoa. Quantas Páscoas Jesus participou? Olha, quantas Páscoas. Essa é a mais importante. Porque na sua infância ele participou de Páscoa. Na sua adolescência foi para Páscoa. Na juventude foi para Páscoa. Agora, ele está com 33 anos. E agora, não é só mais uma festa de Páscoa. Agora é a última Páscoa. Porque essa Páscoa, ela é singular. Ela é única. Ela é poderosa. Essa Páscoa era almejada pelo Deus Todo-Poderoso. Esta Páscoa estava sendo supervisionada pelo Espírito Santo. E esta Páscoa era desejada por Jesus, o Filho de Deus. Toda a sua vida foi vivida para este dia. Todo o preparo que o Espírito concedeu a Jesus foi para este dia. Este dia era o dia de, era o dia de Iavé. Era o dia da vingança do nosso Deus. Este era o dia de Iavé. Era o dia que Iavé estava desejando desde a eternidade. Quando ele desce no Éden e diante de Adão, o representante da humanidade. Diante de Eva e diante de Satanás, o chefe das hostes espirituais da maldade. Ele declara, o próprio Deus proclama da terra. E a terra ouve a voz do Deus eterno. E o Deus eterno declara, da mulher nascerá um que esmagará a cabeça de Satanás. Com certeza, ele olhou para Eva e disse, eu vou pôr inimizade entre ti, Satanás, e a mulher. A mulher é a figura da igreja. Eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher. E eu vou pôr inimizade entre o descendente da mulher e ti. Escute aqui, serpente. Escute aqui. O descendente da mulher será ferido no calcanhar por ti. Mas ele, com o calcanhar ferido, esmagará a tua cabeça. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus está aí no último dia. Nesse dia desejado por ele. É ele quem diz, é ele quem afirma, desejei muito comer convosco esta Páscoa.
Ele não comeu com a multidão. Ele comeu com seus 12 apóstolos. Ele comeu com os aliançados. Ele comeu com aqueles que deveriam ser testemunhas da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Ele comeu com o traidor essa Páscoa, porque esta Páscoa era um divisor de águas. Esta Páscoa nos ligaria a Deus para todo sempre. E esta Páscoa ligaria Deus a nós para todo sempre. Esta Páscoa faria toda a diferença, porque nesta Páscoa Deus se vingaria de Satanás. E o pecado seria vencido. Agora escute, porque Jesus desejou ardentemente comer a Páscoa com seus discípulos. Primeiro, como bom judeu, ele sabia o significado da Páscoa e queria celebrá-la. Deuteronômio 5:5. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que Yahvé teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso, Yahvé teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então veja que Jesus conhece esta palavra. Ele é a própria palavra. Ele sabia que Deus queria que a nação de Israel nunca se esquecesse de que um dia foi escrava na terra do Egito. Deus nunca quis que a nação de Israel esquecesse de que Ele mesmo, com braço forte, o tirou da terra do Egito. Então Deus deixou 2 sinais. Cada sábado, o povo de Israel haveria de celebrar, porque no sábado de festa, Páscoa era sábado de festa, 14 dias de festa. Nesses sábados de festa, a nação de Israel deveria proclamar a sua libertação em Deus. Nunca esquecer de que foi o Senhor quem o libertou. Amém? Segunda coisa, na Páscoa, Jesus firmou a nova aliança com o seu povo, como predito pelos profetas. Jesus seria o autor da nova aliança. Ele viria para mudar o coração da nação, que tinha um coração de pedra. E em Jesus, a nação receberia um coração de carne. Quando eu falo nação, os que creram. Amém? Os que creram. E o que diz o autor aos Hebreus, no capítulo 8, no capítulo 8, versículos 6 a 13. Escute bem. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. A aliança em Cristo é superior. A aliança em Cristo é melhor. E a aliança em Cristo está firmada em superiores promessas. A velha aliança não prometeu vida eterna. Mas a nova aliança nos dá vida eterna. A nova aliança nos torna filhos de Yahvé, o Deus eterno. A nova aliança nos faz templo do Espírito Santo.
Na velha aliança, ninguém era habitação do Espírito. O Espírito não residia nem em Moisés, nem em Josué, nem em nenhum dos profetas, por mais ungido que eles fossem. O Espírito Santo vinha sobre eles, descia, os usavam e depois retornava ao céu. Mas na nova aliança, você se tornou templo do Espírito Santo. Você pode ser feio, capenga, pode ser um cante fraquinho, mas olha, o Espírito Santo habita aí. Ele não quer que você fique fraquinho, não. Ele quer que você se fortaleça dia a dia nele. Mas eu quero dizer para você que não tem coisa mais preciosa do que ser a habitação do Espírito Santo. Se vocês soubessem disso de fato e de verdade, vocês dariam um glória a Deus bem alto. Porque não tem nada melhor do que ser de Jesus. Não tem nada melhor do que ter o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Não tem nada melhor de ouvir essa palavra de Deus que declara: bem-aventurado os que lavaram as suas vestiduras do sangue do Cordeiro. Sobre estes a primeira morte, a morte não terá poder. Você sabe o que é Satanás saber que ele nunca levará Raquel para o inferno? Ah, Satanás, eu faço festa por saber que você nunca me terá. Eu sou só de Jesus. É assim que diz a Satanás. É assim que você deixa o diabo endemoniado. É dizer: você nunca me verá um único segundo no inferno. Sabe por quê, diabo? O inferno foi preparado para você e os seus demônios. E todos aqueles que se esquecem de Deus. E nem pense dizer que é Satanás que vai impor castigo ao povo no inferno. Nada. É o Deus eterno que vai impor castigo em Satanás, nos seus demônios, nas suas potestades, nos seus principados e em todos aqueles que se esquecem de Deus. O diabo não é dono da chave da casa que ele vai morar. Oh, gente, as chaves da morte e do inferno estão nas mãos de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Ele é o Senhor vencedor de todas as batalhas. Ele não ficou na sepultura, ressuscitou ao terceiro dia. Ele está à direita de Deus Pai, com as suas vestes salpicadas de sangue. Ele é o nosso sumo sacerdote eterno. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém, meus amados? Viver em derrota é porque não conhece a palavra de Deus. Às vezes vocês vêm para aqui querendo receber só bênçãos materiais, achando que a sua bênção material é maior do que essa bênção eterna que o Senhor Jesus lhe deu através do seu sacrifício na cruz. Isso é diminuir o que Cristo fez na cruz do Calvário. Não, meus amados, ninguém, não há religião nenhuma, não há líder religioso nenhum que disse para os seus liderados: dou-te a vida eterna. Nenhum desses líderes religiosos morreu pelos seus seguidores, mas o meu Jesus morreu por mim e por você. Ai, que glória fraca. Não, vocês vão dar glória. Vocês vão dar glória. Irmão, o que é isso, irmão? O que é isso, irmão? Jesus morreu por você. Maomé não morreu pelos islâmicos. Não
e não. As senhoras cultuadas do catolicismo, nenhuma delas morreram pelos seus seguidores, pelos seus adeptos. Buda não morreu pelos budistas. Confúcio não morreu pelos confucionistas. Mas Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo, foi à cruz e morreu por você e por mim. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aleluia! É uma nova aliança, não firmada em sangue de touros, não firmada em sangue de bodes, não firmada em sangue de carneiros. Esta nova aliança é firmada no sangue de Jesus Cristo. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz Yahvé, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança. Eu, para eles, não atentei, dizia Yahvé, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz Yahvé. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escrevereis, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo, e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece a Yahvé, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo: nova aliança. Diga: nova aliança. Dê um grito: nova aliança. Diga com fé: nova aliança. Envelheceu a primeira. Diga: envelheceu a primeira. Outra vez: envelheceu a primeira. É nova aliança, é nova aliança, e o autor da nova aliança é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Diz a palavra: ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então nós estamos firmados, irmãos, na nova aliança. Jesus é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Ele subiu ao madeiro, no meu lugar, no seu lugar. Ele derramou o seu sangue, completamente, por mim e por você. E ali na cruz, Ele tomou o rol de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. E Ele cravou para sempre. E a Bíblia diz que ali na cruz, Ele despojou os principados, as potestades, os dominadores de trevas, e expôs todos os demônios ao desprezo. E diz a palavra: e deles triunfou na mesma cruz. Jesus triunfou na cruz, aleluia. Jesus triunfou na cruz. Ele declarou: tudo está consumado, tudo está consumado. Eu cumpri a agenda do Pai. Eu satisfiz a justiça do meu Pai. Eu derrotei o inferno. Eu destruí o pecado. Eu derrotei a doença. Eu derrotei a maldição. Eu me tornei a oferta
mais agradável para o meu Pai. Porque eu sou o grão de trigo que caiu na terra para morrer. Mas eu não fiquei na sepultura. Ressuscitei. Ressuscitei. E na minha ressurreição, eu estou atraindo e atrairei muitos a mim. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Yahvé, como as águas cobrem o mar. Em toda a terra, em todas as nações, em todas as etnias, em todas as tribos e culturas, eu terei representante, porque eu vou ver o fruto do meu penoso trabalho em todo lugar, em toda a terra. Eu vou ver que valeu a pena, Pai. Valeu a pena morrer pelo Rio de Janeiro, valeu a pena morrer por Sergipe, valeu a pena morrer pelo Brasil, valeu a pena morrer por Israel, valeu a pena morrer pelo Japão, valeu a pena morrer por Moçambique, valeu a pena morrer por Angola, valeu a pena morrer por Portugal, valeu a pena morrer pelos Emirados Árabes, valeu a pena morrer pela terra inteira. Porque naquele grande dia, Pai, naquele grande dia, tu receberás a colheita das nações. A colheita da terra te será entregue. Sabe por quê, meu Pai? Porque a minha igreja, que agasalhou no seu ventre, assim como Maria agasalhou a tua palavra no ventre, a minha igreja agasalha o meu espírito, e do ventre da minha igreja rios saltam para a vida eterna, rios correm, amém? E a minha igreja vai entregar a ti, Pai, a colheita de todas as nações, porque eu verei o fruto do meu penoso trabalho e ficarei satisfeito. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você sabe de uma coisa? Que Jesus já está satisfeito? Diga, eu sou o fruto do penoso trabalho do meu Jesus. Bata assim, ó. Eu sou o fruto do penoso trabalho de Jesus. Mas assim como Jesus se multiplicou em mim, através de mim, outros conhecerão a Jesus e serão o fruto do penoso trabalho dele. Eu vou me deixar ser usado para conquistar vidas para Jesus. Aleluia! Diga amém. Diga nova aliança. Diga nova aliança. Diga nova aliança. E o último ponto. Porque Jesus desejou fazer a sua última Páscoa. É na Páscoa que o plano de Yahvé se concretiza. E a ceia do Senhor é estabelecida para proclamar o que Jesus fez na cruz e o que ele fará com a igreja e com Israel. Escute bem, amados. Jesus está na última Páscoa. Celebra com seus discípulos a Páscoa. Mas naquele dia, ele transiciona. Ele estabelece a ceia do Senhor. E eu quero que vocês entendam uma coisa. Jesus, através da nova aliança, formou um povo peculiar na terra. Um povo não gerado da semente de Abraão,
mas gerado da semente incorruptível da palavra de Deus. Jesus tomou, presta atenção, as duas varas, a vara de Efraim, que são os gentios, e a vara de Judá, que é a nação de Israel. E Jesus pegou essas duas varas, uniu-as na cruz, através do sangue dele. Essas duas varas foram reconciliadas. Essas duas varas foram unidas e se tornou uma única vara, um único povo, a igreja. A igreja é composta de todos lavados, purificados pelo sangue de Jesus, da nação de Israel, e de todos lavados pelo sangue de Jesus do mundo gentílico. Todos, um único povo, uma única vara, a noiva do Cordeiro, o corpo de Cristo, a igreja. Assim como Deus entregou a Adão, a sua esposa, a sua noiva, Deus também entregou a Jesus, a sua noiva, a sua esposa. A igreja nasceu do lado rasgado de Jesus. Assim como Eva veio da costela de Adão, a igreja veio do lado furado de Jesus. O seu coração explodiu de amor, sangue e água foi jorrado. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. É o sangue de Jesus quem nos purifica de todo o pecado. É o sangue da nova aliança que nos purifica, que nos redime, que nos salva, que nos resgata, porque o preço que Jesus pagou foi a vida dele na cruz. E a vida está no sangue. Jesus derramou o seu sangue para nos dar vida eterna. Amém? E a nação de Israel recebeu, sim, uma missão. Proclamar a glória do Senhor Yahvé em todas as nações da terra. A nação de Israel, sim, recebeu a missão de profetizar a vinda do Redentor. E essa nação profetizou todas as vezes que a nação celebrava a Páscoa. Ela estava profetizando a vinda do Salvador, a vinda do Redentor, a vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque aquelas festas eram festas proféticas, eram festas que apontavam para Jesus, o Cristo, apontava para a nova aliança. Então, queridos, a nação de Israel cumpriu a velha aliança, envelheceu, diz a palavra de Deus. Agora é a nova aliança, firmada em superiores promessas, selada não com sangue de bode nem de carneiro, mas com sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo. E quando Jesus estabelece a ceia, Jesus está estabelecendo com a sua igreja. E ele está dando a essa igreja símbolos para serem vividos. Porque na nova aliança não é a cultura oral que vai prevalecer. Na velha aliança era de pai para filhos, contando o quê? As mesmas histórias. Não é verdade? E essas histórias eram registradas na mente. E eles passavam para os seus netos. Na nova aliança não é a linguagem oral que vai prevalecer. É uma experiência com Deus da aliança. Ninguém é crente por ser meu sobrinho. Ninguém é crente por ser filho da irmã Irani.
Na velha aliança, filho de Abraão circuncidado era filho de Abraão. A bênção de Yahvé estava sobre ele. Na nova aliança, tudo mudou. Tudo mudou. Não é o sangue da raça que prevalece. É uma experiência na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Todos que querem viver na nova aliança têm que morrer. Se não morrer, não vai viver na nova aliança. Todos que querem andar na nova aliança têm que receber o autor da nova aliança. Tem que comer da sua carne. Tem que beber do teu sangue. Tem que ter uma experiência de arrependimento, de fé, de transformação, de novo nascimento. Tem que abandonar o pecado, tem que abandonar o mundo, tem que rejeitar Satanás e se converter totalmente à pessoa bendita de Jesus Cristo. É nova aliança. A circuncisão não é no prepúcio, no órgão genitor do homem. Não e não. Na nova aliança, homens e mulheres são cortados no seu espírito. Oh, aleluia! É a circuncisão do coração. É a regeneração pelo Espírito Santo do Senhor. Veja o que diz a Bíblia lá em Jeremias 31, de 31 a 37, diz a palavra: eis que dias vêm, diz Yahvé, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz Yahvé. Yahvé está dizendo que a nação de Israel invalidou a velha aliança com seus pecados, com as suas desobediências. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Yahvé. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei a Yahvé, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz Yahvé. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz Yahvé, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar bramando as suas ondas. E Yahvé dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz Yahvé, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse Yahvé: se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz Yahvé. Como isso não é possível, a aliança permanece de pé, mas é a nova aliança na pessoa bendita de Cristo Jesus. João 14, de 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Você diz amém? Diga nova aliança. Diga nova aliança. Diga nova aliança. Assim como Israel, amados, proclamou a primeira vinda do Salvador, do Messias, nós hoje como igreja temos uma missão de proclamar o retorno do nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo, o retorno do noivo. Para isso, Jesus deixou a nós 2 símbolos poderosos, o pão e o vinho. E a Bíblia declara que todas as vezes que nós comermos do pão e bebermos do cálice, devemos anunciar a sua morte. Devemos anunciar a nossa experiência nele, a nossa nova vida nele. Porque a nossa experiência nele mudou a nossa história. A nossa experiência nele perdoou os nossos pecados. A nossa experiência nele nos tornou filhos do Deus Todo-Poderoso. A nossa experiência nele fez com que os nossos nomes fossem escritos no livro da vida. Diga amém, irmãos. A nossa experiência nele fez com que nós nos tornássemos habitação dele. Escute bem, amados, o Espírito Santo desceu sobre Jesus e habitou em Jesus. Agora, esse mesmo Espírito que habitou em Jesus, esse mesmo Espírito que possuiu a Jesus, esse mesmo Espírito que dirigiu a Jesus, guiou Jesus, untou Jesus, esse mesmo Espírito que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito habita na igreja, habita em mim, habita em você. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Por favor, pare de bobeira. Não tem nenhuma igreja, nenhum templo de barro é a habitação de Deus. Por mais belo que seja, por mais ouro que tenha, Deus não habita no templo de Jerusalém quando for elevado. Deus não habita na catedral lá dos Estados Unidos. Deus não habita no templo das Assembleias de Deus, nem dos batistas, nem dos presbiterianos. Deus habita em mim pelo seu Espírito, habita em você pelo seu Espírito, habita em todo aquele que é lavado e purificado pelo sangue de Jesus. Eu sou a habitação do Espírito Santo. Você é a habitação do Espírito Santo. E você deve temer e tremer por isso. Porque onde você vai, você carrega o Espírito Santo. E você deveria viver sempre alegre. Porque ninguém tem um privilégio maior do que esse, a não ser a igreja do Senhor Jesus. Você diz amém? Então nós precisamos participar da ceia. Por quê? Porque foi Jesus quem nos mandou anunciar tudo o que ele fez na morte, por mim e por você. Tornar essa experiência que você teve com ele uma experiência a ser proclamada, para que outros também possam ser alcançados por esse evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É o que está por trás desse vinho, é o que está por trás deste pão, é o que este pão vivo representa para mim e para você. É o que este vinho representa para mim e para você. Jesus, pão vivo que desceu do céu. Eu comi da tua carne. Tu te tornaste vida em mim. Jesus, o teu penoso trabalho não foi em vão. Eu fui transformada. Você diz amém? Amém? E do que depender de mim, outros serão transformados. Eu e você. Ele não deu a Israel esse símbolo, por favor. Ele deu à igreja. Quando eu falo Israel, nação.
A nação de Israel cooperou com Deus na velha aliança. A igreja coopera com Deus na nova aliança. A igreja é composta de todos os judeus nascidos de novo no planeta. E a igreja é composta de todos os gentios nascidos de novo no planeta. Então, gentios e judeus lavados pelo sangue de Jesus formam a igreja. Esta igreja recebeu de Jesus a missão de anunciar ao mundo a sua morte, a sua sepultura, a sua ressurreição, mas acima de tudo, o seu retorno. Ele vai voltar. Todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciai a minha morte até que eu venha. Irmãos, essa é a mensagem da cruz. Você deve ser contaminado. Você deve se alegrar com esta mensagem. Você deve viver essa mensagem. Você deve anunciar a outros essa mensagem. Queridos, escutem bem. A Bíblia declara que Deus vai cobrar de nós o sangue dos pecadores que morrerem sem Cristo. Como é que Ele vai cobrar? Ele vai cobrar, sabe quando? Quando você teve oportunidade de falar de Jesus e você não falou. Não adianta você querer escapar. Eu não quero falar, nem adianta. Se você está perto de um pecador e não falou, e ele morreu, o Espírito Santo sabe que naquele dia X, naquela hora Y, ele colocou no seu coração. Fale, diga alguma coisa. E você fez. E saiu pela tangente. Você saiu pela tangente da terra, mas no céu não saiu pela tangente, não. No céu está registrado aquele dia que você foi culpado do sangue daquela pessoa que morreu sem Cristo. Meus irmãos, eu não quero, não. Ai, Jesus, eu não quero chegar no céu assim, não, Jesus. Eu não quero. Eu não quero ser culpada de alguém ir para o inferno por minha causa. Deus quer que você seja perturbado com isso. Deus quer que todos nós, irmãos. Cadê seus parentes? Cadê seus vizinhos? Cadê seus colegas? Cadê seus amigos? Nós precisamos, amados, ser inquietados, porque Jesus morreu para salvar todos os pecadores. E Ele quer que esses pecadores conheçam a sua palavra. Porque é no conhecimento da palavra, é no semear da palavra, que o Espírito Santo tem oportunidade de se colocar em cima daquela palavra, ungir aquela palavra e convencer aquele pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então, em nome de Jesus, vamos anunciar a todos que o nosso Cristo, Jesus, é o Senhor, é o Salvador, é o único caminho, a verdade e a vida. Que Ele é a nossa Páscoa. Que Ele é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Concluindo, irmãos, a próxima Páscoa que celebraremos será na glória com o Senhor Jesus. Porque Ele disse que a Páscoa próxima seria no reino. E naquele grande dia, nós nos sentaremos naquela grande mesa para participar dessa grande festa com todos os santos de todas as nações do mundo. E o nosso Cordeiro de Deus estará ali para nos servir. Grande será este dia. Como eu almejo que esse dia chegue. Eu quero sentar nesta mesa. Eu já tive um vislumbre desta mesa. Eu já disse a você que Deus me levou a esta mesa. Eu vi numa cura que eu precisei passar, que Ele quis que eu passasse. A cura
por não ter estado no sepultamento do meu pai. E ali em São Paulo, sendo ministrados naquele dia pela apóstola Valnice, pastor Elane e pastor Júnior, Deus me levou a essa grande mesa. Eu fui levada em espírito a essa grande mesa, mas era uma mesa imensa mesmo. Estava cheia de tudo que é comida gostosa, de tudo que é fruta, tudo de bom tinha nessa mesa. Cadeiras, os pratos bem servidos, e eu estava sentada em cima da mesa. Naquela experiência, eu estava sentada em cima da mesa. E Jesus estava lá na cabeceira da mesa, dando gargalhada com tudo que eu fazia. Porque eu pulava para todo lugar que tinha comida. Aqui, ali, queria experimentar tudo. E ele ria. E eu entendi o que ele quis ministrar. Porque essa era a posição que eu comia quando eu era criança lá em casa. Sentada numa mesa bem grande de cavalete. E eu ficava sentada em cima da mesa, papai, mamãe e meus irmãos. E eu em cima da mesa. E foi essa mesa que eu vi no céu. Muito linda, muito maravilhosa. E Jesus sorrindo de todas as brincadeiras que eu fazia. Aí eu entendi o que ele queria me ministrar, o que ele quis me ministrar. Amém? E eu fui curada naquele dia. Não tem culpa nem condenação. Amém? Porque quem está em Cristo não tem culpa nem condenação. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então é nessa mesa imensa que os santos se sentarão. E é Jesus quem vai nos servir. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Vinde, benditos do meu Pai. Toma posse do reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Jesus é a nossa Páscoa. Nós estamos na nova aliança. Nova aliança. E o autor e mediador da nova aliança é Jesus Cristo de Nazaré, que quebrou a parede de separação e nos reconciliou com o nosso Deus e Pai, através do seu sangue, para sempre. Fiquemos de pé, vamos orar, querida igreja.